Deus maravilhoso, Pai divino, vontade de misericórdia. Nós queremos te agradecer, ó Deus, porque até aqui o Senhor nos sustentou. Queremos te agradecer nessa hora, Deus, porque estamos aqui na casa da Natália, do irmã, para te agradecer, para te exaltar e engrandecer o seu nome junto com eles. Obrigado, meu Pai bendito, pela vida dessa tua serva, desse teu servo. Sim, Pai. Que a gente vê, Pai, o amor do Senhor na vida deles, representando a luz de Cristo aqui nessa rua, nesse lugar, Pai. Abençoa as nossas vidas, Deus, que o Senhor nos trouxe debaixo da tua graça e sei que o Senhor vai nos levar também. Abençoa, Pai, a mensagem nessa noite, que ela vem de encontro aos nossos corações. Receba, Deus maravilhoso, nosso louvor, a nossa adoração nessa noite. Obrigado pela vida do Dan, meu Pai, que o Senhor colocou no caminho da tua serva, Deus, para continuar esta obra, Deus maravilhoso. Tu sabes de todas as coisas, Deus, tu é fiel e justo, e tudo que o Senhor faz, Deus, é para nos ajudar, é para tudo para a tua honra, e tudo para a tua glória, e também para o propósito, Pai bendito, de estar na tua presença, Deus. Obrigado, meu Pai, por essa noite, Senhor. Obrigado por esse culto, Deus. Receba a nossa gratidão, Pai. Receba o nosso louvor. Aí no teu trono de graça, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Pai Santo, Pai. Receba a nossa adoração, Senhor. Que essa adoração seja fruto daquilo que nós realmente somos, ó Pai. Amém. Só o Senhor é digno de toda a honra, de todo o louvor e de toda a glória, Senhor. Vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pois a te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer. Faça o que está em teu coração e que a cada dia eu venha mais e mais estar ao teu lado, Senhor. O Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pois a te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim
demais estar ao teu lado, Senhor. Estar ao teu lado, Senhor. Estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Amém, Jesus. Aleluia. Aleluia, Pai. Seja feito o que eu queria em nossas vidas, Pai. Tu és santo, Jesus. Nós te adoramos, Pai. Vou adorar o Senhor, Pai. Louvar o teu nome, Jesus. Hoje eu vim para dizer que quero mais te conhecer. A minha alma tem sede de ti. Ó Espírito Santo, estou aqui. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus. O meu coração é o teu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus. O meu coração É o teu altar, Senhor. Jesus, flui Espírito, flui neste lugar, flui aqui neste lugar. Ministra o seu propósito, o meu coração é o teu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, coração é o teu coração é o teu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, o meu coração é o teu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, o meu coração é o teu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, o meu coração é o teu altar. O meu coração é o teu altar. O meu coração é o teu altar. Flui, Espírito de Deus. Aleluia, sim, Senhor. Abençoa, Pai, a tua filha que tem tanto desejo de ser liberta, Deus. Tem tanto desejo de fazer a sua obra e derrama sobre ela agora o teu nome de Espírito, Jesus, Pai. ó Pai. Flui sobre ela, Deus, pela tua misericórdia e pela tua graça, Deus. Nós te pedimos, Deus, nós te agradecemos, meu Pai. Aleluia, Jesus. Em nome de Jesus. Glórias a ti, Jesus. Aleluia, Pai. Glórias a Deus. Glória a Deus. Obrigado, Senhor Jesus. Seu local. Aleluia. Glória a Deus. Paz, amados. Que
Deus possa estar abençoando cada um que está acompanhando aí pelo YouTube. Nós estamos aqui hoje na casa da Natália, em Campinas. Mais uma vez, graças a Deus. Por honra e glória em nome do Senhor Jesus. Mais uma vez, obrigado por estar abrindo as portas, né, para nós estar aqui juntos, falando do Senhor Jesus, né? É uma alegria para todos nós. Bom, como a gente já vem falando sobre, né, como eu falei no último culto, a gente está meio que fazendo um apanhado um pouco sobre a vida do apóstolo Paulo, para dar um pouco de embasamento naquilo que o Alcio, o evangelista Alcides, está falando lá de Coríntios, né? É bom a gente conhecer um pouco sobre a história de antes de Paulo chegar em Coríntios, para quando a gente estiver estudando o livro lá de Coríntios, a gente ter um pouco mais de noção daquilo que Paulo está vivendo naquele momento, o que ele vai falar, e a gente vai mergulhar juntos aqui, Deus, na graça do Senhor Jesus hoje, para a gente estar aprendendo um pouco mais sobre o apóstolo Paulo, né? Também, obviamente, a palavra de Deus, ela é sempre, né, do início ao fim, uma inspiração para nós, e ela está desde o princípio, desde Gênesis a Apocalipse, sempre falando de Jesus. E isso é maravilhoso, né? Porque a palavra de Deus, independente do que a gente fala, ela sempre vai trazer Jesus como o protagonista da palavra. E isso que é maravilhoso, né? Então eu convido os irmãos para estar abrindo em Atos, no capítulo 14, para a gente poder estar meditando ou na verdade hoje a gente vai falar sobre o capítulo 14 e o capítulo 15. A gente vai fazer um apanhado rápido assim para poder entender mais, e também obviamente aqui a gente vai lendo, vai refletindo sobre, e a gente vai ver que mesmo dentro deste contexto de exposição é algo maravilhoso, que a palavra de Deus ela sempre nos leva a estar refletindo sobre Jesus, sobre a palavra e sobre aquilo que o apóstolo Paulo e os demais irmãos que estavam junto com ele viveu naquela época, e como nós podemos aplicar isso nos nossos dias, né, nos dias atuais de hoje. Amém? Então, no capítulo 14 a gente já vai começar a ler, porque se Deus permitir eu quero explorar um pouco o capítulo 14 e o capítulo 15. Então, no capítulo 14, versículo 1, a gente vai ler assim: E aconteceu, só antes de começarmos, eu acabei esquecendo aqui, lembra que no último capítulo Paulo ele sai ali de Antioquia e ele vai para Icônio, depois de ele ter falado na sinagoga, e os gentios, tanto os gentios, né, como os judeus ali, quererem, né, expulsar eles da cidade, expulsaram na verdade, então eles saíram ali de Antioquia da Psídia e foi para Icônio, que é a cidade ali da Galácia, daquela região da Galácia, que Paulo primeiro passou, né, na primeira viagem dele. E depois a gente vai ver que nessa primeira viagem aqui é uma viagem bem curta. Eu quero entrar nas 3 viagens, pelo menos, de Paulo, para a gente aprender um pouco mais. E a gente vai ver no capítulo 16 ou 17, se não me engano, 16, que Paulo chega lá em Coríntios, né? Então, no capítulo 14, versículo 1, diz assim: E aconteceu que em Icônio entraram juntos na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que creram uma grande multidão, não só de judeus, mas também de gregos. Eu quero ler esse primeiro versículo e a gente vai refletir um pouco sobre esse primeiro versículo aqui. Eu vou ir lendo e vou expondo, porque se a gente ler todo o contexto, todo o texto para depois voltar, a gente acaba perdendo um pouco de tempo, e como a gente não quer prolongar muito. Olha que interessante, Paulo, mais uma vez, ele vai diretamente, quando ele chega em Icônio, para a sinagoga, que foi aquilo que eu falei no culto passado, né? Parece que Paulo ele tinha algo que ele gostava de ir para a sinagoga para poder falar primeiramente para os judeus. Como eu falei, né, uma opinião minha, eu acredito que ele está se inspirando naquilo que Estevão fez, expondo primeiramente o Antigo Testamento para mostrar Jesus. E Paulo, ele chega lá na sinagoga e prega o Evangelho. E aqui o texto diz que uma grande multidão, não só de judeus, mas de gregos também, né, que eram pessoas gentias ali, tinha crido no Evangelho que Paulo e Barnabé estavam pregando e se converteram, né, porque ele pregou ali e eles se converteram, uma grande multidão. E o interessante é que aqui
eu não sei se os irmãos percebem o que esse primeiro versículo ele tem de tão profundo. Aqui é um cumprimento de uma profecia, que os gentios também seriam abençoados através dos judeus. Uma promessa que Deus fez lá no Antigo Testamento, em Gênesis, fazendo essa promessa para Abraão, que através de Abraão todas as nações da terra seriam benditas através dele ali, daquele povo. E aqui está se cumprindo a profecia, a promessa de Deus para Abraão. Porque é óbvio que a gente, quando Deus estava falando ali para Abraão, ele estava falando nesse sentido. Obviamente, muitos também interpretam na questão de vida, né? de contexto de financeira, enfim, que quando a gente abençoa ou apoia Israel, ou está junto ali com o povo, né? Por assim se dizer, eles automaticamente essa bênção que é deles também passa a nós, né? Muitos também usam nesse sentido, mas obviamente a promessa que Deus faz para Abraão é a promessa de que todas as famílias, todas as pessoas seriam benditas, as nações seriam benditas através de Abraão ali. E estava falando naquela promessa da vida espiritual. Deus estava prometendo a Abraão algo espiritual, que é da linhagem de Abraão. A gente vai ver que Davi vem dessa linhagem ali de Abraão. Abraão é o pai, é o iniciante desse povo que Deus separou. E ali a gente vai ver toda a genealogia até chegar a Jesus. Jesus é descendente de Davi, que é descendente de Abraão. E se a gente pegar, a gente vai ficar falando nomes quase a noite inteira, né? Para ver o tanto de pessoas que tem ali nessa genealogia. E aqui chega Jesus para cumprir essa profecia, essa promessa de Deus para Abraão, que era no sentido de que todas as nações seriam benditas, querendo dizer que o evangelho que fosse pregado, obviamente na época de Jesus ali, e as pessoas que crescem seriam abençoadas através dessa promessa que foi feita. Então aqui o que a gente pode tirar de aprendizado primeiramente? Primeiramente que Deus é fiel para cumprir as promessas dele, ele não é infiel para, né? A parte de Deus nunca vai falhar, né? A parte de Deus, a promessa dele nunca vai falhar. E interessante que aqui tem dois papéis para que isso acontecesse, para que os gregos, que eram gentios, crescem. Aqui no contexto anterior também a gente vê lá que Pedro, quando pregou para Cornélio, a família de Cornélio se arrependeu também. Ali a gente já vê um pouco no passado aqui, de Atos, nos capítulos anteriores, que essa promessa já estava se cumprindo. Mas aqui analisando esse texto também, né, obviamente, Paulo foi escolhido por Deus para pregar aos gentios, como ele fala no versículo 47 do capítulo 13, que ele fala, né, Paulo mesmo fala, porque o Senhor assim nos mandou e eu te pus para a luz dos gentios. O Senhor falando para Paulo, né, que Deus pôs Paulo para pregar para os gentios, para que sejas de salvação até os confins da terra. Paulo era o apóstolo que iria pregar o evangelho para os gentios. E aqui a gente vê então o ministério de Paulo e de Barnabé, ali quando eles estavam pregando, essa promessa se cumprindo através da vida deles. E olha que maravilha. Quando eles pregaram ali e creram, como eu já disse, a promessa que Deus fez lá atrás para Abraão se cumpriu. Mas como eu estava dizendo aqui, há dois papéis aqui para que essa promessa se cumprisse nesse dia que Paulo estava aqui. Primeiramente a de Deus, obviamente. Deus iria de qualquer forma, mesmo se Abraão falhasse, Deus iria achar uma outra maneira para que essa promessa, para que todas as pessoas, todas as nações fossem alcançadas pela salvação, tivessem a oportunidade de salvação e de ser abençoadas. Só que a gente vê também que Abraão teve um papel muito importante nisso. Abraão, ele foi fiel a Deus desde quando Deus chamou ele para sair da casa dos pais dele, para a terra que ele mostraria, até o final, quando Abraão ali iria sacrificar, se Deus não tivesse intervido, iria sacrificar o seu filho. A gente vê a fidelidade de Abraão para com Deus. Então há dois papéis importantes aqui. O de Abraão para que isso se cumprisse, e isso demonstra que nós também temos que ser fiel com Deus, para que a promessa dele, né, para que outras pessoas sejam salvas, através das nossas vidas, ou de outras vidas que talvez vai ouvir isso aqui, né, as outras pessoas também terem a oportunidade de ouvir a palavra do Senhor e receber essa bênção aqui para que o evangelho seja propagado. Então, a fidelidade de Abraão aqui, ao cumprimento de uma fidelidade, de uma promessa que Deus fez lá atrás, por parte do homem,
e também, obviamente, a promessa de Deus se cumprindo, porque Ele é fiel e Ele jamais vai faltar com a fidelidade no que Ele promete, no que Ele se propõe a fazer. Deus, Ele é fiel, independente se o homem seja fiel ou infiel. De qualquer forma, Ele vai achar uma forma de cumprir a fidelidade dele, né? E aqui é importante a gente ressaltar que nós também precisamos ser fiel a Deus para que o Evangelho siga adiante e alcance outras pessoas. Porque Deus, Ele só vai cumprir nas nossas vidas o que Ele tem planejado para nós, se nós também formos fiel da nossa parte para com Ele. Há uma troca aqui. Nós precisamos ser fiel para que a promessa de Deus, que Ele é obviamente fiel em tudo, seja também cumprida, né? E aí no versículo 2 o texto continua dizendo assim: mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram contra os irmãos os ânimos dos gentios. Detiveram-se, pois, muito tempo falando ousadamente acerca do Senhor, no qual dava testemunho a palavra da sua graça, permitindo que por suas mãos se fizessem sinais e prodígios. E dividiu-se a multidão na cidade. Uns eram pelos judeus e outros pelos apóstolos. E havendo um motim tanto da parte dos judeus como dos gentios, com os seus principais, para insultarem e apedrejarem, sabendo-o, eles fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia, e para a província circunvizinha, e ali pregaram o Evangelho. E aqui eu quero parar aqui no versículo 7 para a gente refletir uma coisa também importante que aqui o texto fala. Fala que, obviamente, grande multidão creram, mas também teve aqueles que não creram na palavra que Paulo e Barnabé estavam pregando. E aqui eles levantam um motim, como o texto mesmo fala, eles ficam com inveja, os judeus incitam os outros judeus e os gentios para apedrejarem Paulo e Barnabé, porque eles não gostou do que Paulo estava falando. Como a gente sempre vê os fariseus, os judeus ali, invejosos, eles queriam apedrejar as pessoas que falavam contrário àquilo que eles pensavam, a seita deles, né? Como foi o caso do próprio Paulo, como a gente viu lá, o próprio Paulo antes de se arrepender. E aqui o que eles fazem? Eles fogem. Eles, sabendo disso, eles fogem. Também nos ensina que nós, em determinados momentos, por prudência, precisamos fugir, provavelmente, de uma perseguição. Por quê? Porque aqui Paulo já tinha pregado o Evangelho e uma grande multidão tinha crido. Ou seja, o propósito da passagem deles por aquela cidade já tinha sido cumprida. Que proveito teria Paulo e Barnabé ter sido apedrejado naquela cidade se muita gente já tinha crido na palavra do Senhor? Aquelas pessoas que rejeitaram a palavra, não quiseram crer, que proveito teria o apedrejamento de Paulo e de Barnabé naquela cidade? Então eles fogem por prudência. E aí a gente vê no versículo 8 que continua falando. Eu vou ser bem breve no capítulo 14 para a gente refletir um pouco mais no capítulo 15, que é muito interessante e importante para nós. E no versículo 8 do capítulo 14 continua dizendo assim: e estava assentado em Listra certo varão leso dos pés, coxo desde o seu nascimento, o qual nunca tinha andado. Este ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta: levanta-te direito sobre os teus pés. E ele saltou e andou. A gente vê aqui mais uma vez a maravilha, os milagres acompanhando Paulo e Barnabé para a demonstração ali, como que eu posso dizer, a confirmação de que o que eles estavam falando era realmente um evangelho que pode transformar a vida do homem, não só espiritualmente, mas fisicamente. Paulo, ele e Barnabé tinham acabado de pregar na cidade de Icônio, ali ele vai para Listra e Derbe. E quando ele chega lá, eles automaticamente, aqui o texto fala, antes dele pregar a palavra, o que ele faz? Um milagre acontece. E aqui a gente vai ver algo também que, mesmo com esse milagre, obviamente, para esse homem aqui foi uma confirmação e talvez tenha sido o que levou ele a acreditar que aquele evangelho que Paulo e Barnabé estavam pregando realmente tinha poder não só para transformar a vida física, a doença que ele tinha ali, aquela enfermidade, mas também a sua vida espiritual. Porém, esse milagre gera algo que vai ser terrível na vida de outras pessoas. No versículo 11 a gente continua lendo o seguinte, que o texto fala assim:
E as multidões vendo que Paulo fizera, Paulo fizera, levantaram a voz dizendo em língua lacaônica: fizeram-se os deuses semelhante aos homens e desceram até nós. E chamavam Júpiter a Barnabé e Mercúrio a Paulo, porque este era o que falava. E o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para a entrada da porta touros e grinaldas, queriam com a multidão sacrificar-lhes. Ouvindo, porém, isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram-se as suas vestes e saltaram para o meio da multidão, clamando e dizendo: varões, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu, a terra e o mar e tudo o que nele há, o qual nos tempos passados deixou andar todos os povos em seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-vos chuvas e tempos frutíferos, enchendo de mantimento e de alegria os vossos corações. Dizendo isto com dificuldade, impediram que as multidões lhes sacrificassem. Como eu disse, o texto aqui ele mostra primeiramente o cumprimento na vida de uma pessoa. Foi maravilhoso aquele cumprimento ali daquele milagre. Para ele foi algo maravilhoso, mas automaticamente para outras pessoas, como aqui é o caso das pessoas que viram que Paulo e Barnabé tinham feito aquele milagre, como eles eram pessoas muito idólatras, eles fizeram o que? Eles acharam que os deuses deles tinham descido até eles e estava demonstrando ali o seu poder. E aí Paulo e Barnabé aqui demonstra também que eles eram pessoas muito sábias, porque o texto fala que eles falaram em outra língua, a língua ali do contexto, lacaônica. E Paulo e Barnabé imediatamente entenderam o que eles falaram e exortou eles, dizendo: nós somos homens como vocês, por que vocês querem fazer isso? Vocês precisam se arrepender de seus maus caminhos. E aqui o texto vai mostrar que nesse contexto, nessa passagem aqui, a idolatria dos homens era gigantesca. Hoje a gente vê a idolatria nos nossos dias, mas nessa época aqui era algo terrível. Como a gente vai ver lá na frente em Atenas, quando Paulo chega na cidade e vê que tinha um altar de um Deus desconhecido. E aí o que ele faz? Ele usa aquilo de oportunidade para pregar o evangelho para aquele povo. E aí ele fala o quê? Que aquele altar era do Deus vivo. Mas não era porque Paulo estava falando que aquele altar eles fizeram para o Deus vivo. É que o pessoal era tão idólatra e eles tinham tantos deuses que eles fizeram o quê? Como eles tinham deuses para tudo, eles falaram: vamos criar um Deus aqui, porque vai que a gente esqueceu de alguma coisa, né? Até o Alcio falou um pouco sobre isso. Vai que a gente esqueceu de alguma coisa, de algum Deus, e a gente não o conhece, então vamos criar um altar aqui para ele também, né? E o povo eles eram tão idólatras que eles criavam os deuses para tudo que eles queriam. E o que difere o Deus, né? O Deus do paganismo do nosso Deus? O Deus do paganismo, a idolatria, ela é algo que o homem cria. A idolatria é algo que o homem cria para os seus próprios desejos. Ele idealiza aquele Deus, ele cria aquele Deus porque ele quer algo com aquele propósito. Então eles criaram um Deus, os deuses dele, de acordo com aquilo que eles desejavam. A diferença desses deuses para o nosso Deus, obviamente, que os outros deuses eram só invenção e o nosso é realmente o Deus vivo e verdadeiro, é que o nosso Deus, nós não moldamos ele. Ou nós cumprimos aquilo que ele quer para as nossas vidas, ou nós não o temos como Deus, ou ele não tem a gente como filho. Então, qual que é a diferença? Que nós temos que nos submeter a Deus e não Deus submeter aquilo que nós querem, né? Hoje, infelizmente, muitas pessoas têm idealizado até o nosso próprio Deus como aquilo que eles querem e trata Deus como um fantoche, como aquilo, né? Como que se Deus tivesse que fazer aquilo que eles querem. E isso é muito semelhante ao Deus do paganismo, porque era o que eles queriam, que eles criavam os deuses e no caso os deuses meio que se submetiam às vontades deles, né? Por isso se chama também mitologia, a mitologia dos deuses
né, tanto babilônicos, egípcios e gregos, enfim, tantas outras crenças que foram criadas de acordo com a vontade do homem. O nosso Deus, ele é verdadeiro, e se nós não nos submetermos ao que ele quer 100%, nós não temos como Deus e ele não tem a gente como filho. Por mais que a gente possa falar que ele é o nosso Deus, na verdade ele não vai ser. Nós vai estar enganando a nós mesmos, né? E aqui, no contexto aqui, eles queriam sacrificar Paulo e Barnabé, né? Sacrificar ali, o texto fala, bezerros, se não me engano, touros. Queria sacrificar eles porque eles acharam que eram os deuses dele. Só que Paulo e Barnabé exorta. E aí vai causar uma grande repulsa nesse povo contra Paulo e Barnabé. Por quê? Porque já que Paulo e Barnabé não era aquilo que eles esperavam e aquilo que eles queriam, então Paulo e Barnabé não servia mais para eles. O que eles queriam? Que Paulo e Barnabé fossem os deuses dele ali, né? Júpiter e Mercúrio. Só que Paulo e Barnabé falam, se vocês não se arrepender e acreditar no Deus vivo, que mesmo vocês sendo infiéis, foram fiéis com vocês, mandando chuvas em tempos frutíferos e enchendo de mantimento e de alegria o vosso coração, se vocês não se arrependerem a ele, vocês estão perdidos. É o que Paulo basicamente está querendo passar. E aí ele se revolta contra Paulo e Barnabé. E aí o versículo 19 continua dizendo, sobrevieram, porém, os judeus de Antioquia e de Icônio. Isso aqui eram as cidades que Paulo e Barnabé já tinham passado, que tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Mas, rodeando os discípulos, levantou-se e entrou na cidade, e no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe, e tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. E aqui eu quero parar aqui até o versículo 21 para a gente refletir sobre algo maravilhoso e tremendo aqui. Algo também aqui que a gente vê é, olha a capacidade da inveja que foi causada no coração daquele pessoal que não aceitou o evangelho. Paulo já tinha passado por Icônio e Antioquia e eles falaram que esse homem está seguindo aí para frente para falar o que ele está pregando, então vamos seguir ele, vamos levantar um motim, que é o que eles automaticamente fazem, que incita a multidão a apedrejar Paulo e Barnabé. E aí, na verdade aqui Paulo, né, porque Barnabé provavelmente deve ter fugido e só ficou o coitado do Paulo aqui. Mas aí eu quero analisar com vocês o versículo 20 e 21. Olha o que fala, no versículo 19, na parte B. Apedrejaram Paulo e arrastaram para fora da cidade, achando que ele estava morto. E aí, nesse mesmo dia, os discípulos que estavam com Paulo ali, cuidou dele, né? E no outro dia, não fala que foi uma semana, um mês para Paulo se recuperar, foi no outro dia que Paulo saiu para pregar o evangelho em outra cidade. Eu não sei se isso causa algo profundo no coração de vocês, mas no meu, pelo menos, eu me vejo assim, eu me vejo tão pequeno em relação a Paulo e aquilo que ardia no coração dele, a convicção dele, porque Paulo foi apedrejado e acharam que ele estava morto. Paulo praticamente estava morto ali, e eles acharam que Paulo estava morto, por isso arrastou ele fora da cidade. E o texto fala que no outro dia ele saiu para pregar o evangelho em outra cidade. Eu não sei, meu irmão, imagina, quando a gente leva uma pedrada ou se machuca, aquilo fica doendo por vários dias. E Paulo foi apedrejado, quase à morte. Imagina a dor que aquele homem sentiu. Ele foi apedrejado quase até a morte. E no outro dia ele saiu para pregar o evangelho para outra cidade. Ele não esperou as cicatrizes, as feridas se cicatrizarem. Ele não esperou a dor passar. Ele saiu no outro dia para pregar o evangelho. E eu não sei se vocês entendem isso, mas isso demonstra o que o evangelho fez na vida de Paulo. Ele foi realmente transformado, ele entendeu verdadeiramente o que o evangelho faz na vida de um homem que realmente ama a Deus. Ele saiu no outro dia para pegar o evangelho. Isso é maravilhoso, porque isso nos inspira e tem que nos inspirar. Isso tem que causar alguma mudança nos nossos corações, porque às vezes o comodismo, aquilo que é fácil para nós, tem tornado um empecilho e às vezes torna até com que a gente se esfrie daquilo que realmente a gente tem que fazer. E Paulo, desde mesmo tendo passado 14 anos de conversão,
aqui nesse contexto, mais de 14 anos de conversão. O amor, o primeiro amor ardia no coração de Paulo ao ponto dele não se importar com nada para pregar o evangelho. Ele se submeteu a nada. A gente sabia que Paulo, como a gente já viu, Paulo era um homem que tinha condições financeiras. Ele era um homem instruído. Se fosse ver no contexto da época, Paulo era um homem financeiramente bem. Ele tinha condições financeiras para estudar, enfim, tantas outras coisas. E ele poderia exercer um cargo ou alguma coisa naquela época, porque ele tinha cidadania romana e ele era judeu. Ele poderia talvez, sei lá, ser um grande homem daquela época. Mas Paulo não quis isso para a vida dele. Ele negou a sua vida para realmente pregar o evangelho. E aqui demonstra que realmente Paulo foi um servo de Deus, um servo verdadeiro de Deus, que entregou realmente a sua vida com amor e com dedicação ao evangelho e à propagação desse evangelho. E aí, no versículo 22, o texto dá continuidade, que fala assim: confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa... Perdão, vou retornar o texto, o versículo do início. Confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino dos céus. E havendo-lhes por comum consentimento eleito anciãos em cada cidade, ou em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor, em quem havia crido. Passando depois por Psídia, dirigiram-se a Panfilha, e tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália, e dali navegaram para Antioquia, de onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra que já haviam cumprido. E quando chegaram e reuniram a igreja, relataram com grandes coisas Deus fizera por eles, e como abrira aos gentios a porta da fé, e ficaram ali não pouco tempo com os discípulos. Bom, aqui finaliza o capítulo 14, né? Como eu disse, é uma passagem bem rápida aqui para a conclusão dessa primeira viagem de Paulo. Interessante que aqui no versículo 22 ele fala que é necessário que nós passamos por muitas tribulações para entrar no reino dos céus. Obviamente Paulo estava ali, né? Olha, aqui é maravilhoso, porque Paulo ele não só falava, como ele demonstrava. Paulo ele falou para os irmãos, olha, e aqui o texto fala que ele estava incentivando os irmãos a permanecer na fé, porque para entrar no reino dos céus é necessário muitas tribulações. E aí eu disse, mas esse cara está falando, eu poderia talvez pensar assim, talvez seja... Mas Paulo estava cheio de hematoma. Falou, e realmente o cara passou por tribulações. É necessário realmente, e aquilo talvez inspirou aqueles cristãos daquela época, talvez inspiraram eles, alguns cristãos, a Bíblia não narra, mas muito provavelmente por causa da perseguição, muitos cristãos que tiveram esse contato e essa experiência aqui presencial com Paulo, talvez também se entregaram a sua vida a ponto de morrer por ela, ao ponto de morrer pelo Evangelho, porque creram na palavra que Paulo e Barnabé pregaram para eles e também viram aquilo que eles estavam vivenciando na carne mesmo, né? Como foi o caso de Paulo aqui, de ter sido apedrejado até ao ponto de quase morrer, né? Isso é maravilhoso. Só que também é algo importante. Nem todos vamos passar por o que Paulo passou. Nem todos vai ser apedrejados, nem todos vai ser perseguido. O que Paulo estava querendo dizer aqui é que é necessário, às vezes, algumas pessoas vão passar por dificuldades. Talvez não seja ao extremo como Paulo passou, ao ponto de ser quase morto. Mas as dificuldades dessa vida também se encaixam nisso aqui. Os sacrifícios que nós temos que fazer dessa vida para a propagação do Evangelho, para sermos fiel com Deus, também faz parte no que Paulo está dizendo aqui. Porque é necessário que nós passamos por tribulações para sermos provados. Não há nenhuma pessoa, desde o Antigo Testamento até ao cumprimento de toda a palavra aqui, que tenha simplesmente aceitado a Deus ou crido em Deus e ficado tranquilo, de boa, para receber ou para vivenciar tudo aquilo que Deus queria na sua vida. Muitos, né, na verdade todos, passaram por tribulações, perseguições, provações, e todos eles, a maioria das vezes, foram fiéis para que Deus cumprisse isso na vida deles. E é o que Paulo está encorajando os irmãos aqui a se manterem firmes para que eles chegassem até o final da carreira, guardando a fé.
E aí o texto termina falando que eles voltaram de onde ele partiu, lá em Antioquia da Síria. E aí o texto fala que eles estavam falando para os irmãos o que Deus tinha feito nessa viagem, né? Isso é maravilhoso também, porque é gostoso quando você compartilha, como a gente está aqui, por exemplo, a gente de Bragança, vocês aqui de Campinas, a gente compartilhar daquilo que Deus tem feito, aquilo que Deus está fazendo, ou aquilo que Ele irá fazer, se nós nos submetermos àquilo que Ele quer. É maravilhoso falar isso, é gostoso falar daquilo que Deus tem feito, está fazendo e irá fazer nas nossas vidas e na obra dele, né? E é o que Paulo chega aqui falando, provavelmente com muito bom ânimo aqui, alegria, talvez sorrindo. Irmãos, quantas almas foram ganhas para o Senhor nessa viagem? Muitas almas se converteram, o Evangelho chegou aos gentios, não é aquilo que a gente pensava, não é aquilo que muitos pregam aí, que só os judeus têm a salvação, mas o Evangelho chegou aos gentios, a promessa de Deus se cumpriu. Os gentios estão recebendo Jesus, estão sendo salvos, estão recebendo o Espírito Santo e com alegria contando para todos. E é importante a gente enfatizar isso. Os gentios estavam sendo salvos, porque isso causou um grande problema, onde a gente vai ler aqui no capítulo 15. Porque aí a gente vai entrar agora no capítulo 15, dando sequência aqui, para a gente entender um pouco sobre um problema, talvez o maior problema que a Bíblia narra no tempo da igreja primitiva do primeiro século. Que foi um problema que quase poderia ter destruído ali, porque muitos tanto acreditaram, como muitos poderiam até abandonar a fé por causa do jugo que os judeus queriam impor aqui sobre os gentios. E aí, a partir do versículo 1 do capítulo 15, diz o seguinte: então alguns... perdão, amados, eu só quero voltar aqui um pouquinho. Olha que maravilhoso, algo também importante da gente refletir. Só no finalzinho aqui do texto eu acabei esquecendo, pulando aqui o versículo 23, que fala o seguinte, né, que eles voltaram a todas as cidades que eles já tinham pregado o Evangelho, colocando ali, estabelecendo presbíteros naquelas cidades para que a obra desse continuidade, né? Só que Paulo, a gente lendo aqui, parece que foi em uma semana que Paulo fez tudo isso. Mas não foi em uma semana. Paulo demorou muitos meses aqui para passar em todas essas cidades e voltar de novo. E quando ele pregou o Evangelho para essas pessoas, até Paulo voltar, elas ficaram sem líder, vamos se dizer assim. Vamos se dizer assim não, né? Eles ficaram sem líderes. Eles só ficaram com aquilo que Paulo tinha ensinado eles. E aí depois, obviamente, Paulo volta, porque é realmente necessário que haja, né? Mas olha, eles ficaram durante alguns meses aí, sem nenhuma pessoa ali para auxiliá-los, né? Para guiá-los eles ali, pelo menos até eles chegarem a estatura ali de varão, que é o que a Bíblia nos recomenda a chegar, para dar sequência àquilo que Paulo e Barnabé estavam fazendo aqui, né? Então, entrando aqui no capítulo 15, só queria passar rapidamente sobre isso aí, porque isso aí é uma parte importante aqui também da última viagem que Paulo fez, é algo que também foi marcante aqui. A partir do capítulo 1, ou versículo 1 do capítulo 15, o texto diz assim: então alguns tinham descido da Judéia, ensinando assim os irmãos: se vós não circuncidastes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. E eles, sendo acompanhados pela igreja, passaram pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios, e davam grande alegria a todos os irmãos. Quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos. Que lhes anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. Alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido, se levantaram dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Até o versículo 5 só aqui. Aqui a gente entra no algo que é mais arriscado, vou se dizer assim. Eu nem vou colocar como teológico aqui, né? Um perigo teológico, mas como um perigo
para a salvação do homem. E aí já não tem a ver com teologia, tem a ver com salvação. E a vida de um homem, de uma alma, é muito importante para Deus. Então, isso aqui é um grande perigo que acontece hoje nos nossos dias. Porque hoje o que mais vemos são pessoas com ideologias diferentes sobre o que realmente a Bíblia fala, sobre o que realmente Deus quer que nós faça, ou o que realmente Deus estabeleceu. E há muitas diversidades sobre esses temas, né, que causa muita confusão na cabeça das pessoas. E isso tem gerado uma divisão mútua e gigantesca da igreja, porque tem aqueles grupos mais extremistas em cada comunidade, vou dizer assim. Eu nem vou colocar nomes de denominações, mas esses grupos, em cada denominação ou em cada grupo desses, né, tem aqueles grupos que são mais radicais. E eles defendem aquele tipo de teologia, aquele tipo de ensino que pode gerar em nós ou em outras pessoas confusão, e através da confusão a perdição. Porque se uma pessoa ela não cumpre verdadeiramente o que Deus estabelece dentro da palavra dele, ela não vai ser salva. Se ela não cumpre realmente aquilo que Deus estabelece para ali dentro da sua palavra como doutrina, ela não vai ser salva. Ou por ela acreditar em algo, porque não me recordo o texto, mas fala que os líderes, né, ou os mestres que ensinarem de forma errada pagará muito caro por aquelas almas que se perderam. E obviamente a gente entende que as almas também se perderam por acreditar naquelas doutrinas falsas que muitas pessoas vêm pregando, né? E isso aqui aconteceu já desde a igreja do primeiro século. Por quê? Porque isso era, a gente vai ver no contexto, um jugo muito grande para os gentios. Porque a gente lembra que Deus fez um pacto com Abraão, né? Fez uma aliança, a demonstração de que aquele povo era realmente separado, a circuncisão ali, né? Então, no Antigo Testamento, essa era a demonstração que aquele era um filho de Deus, por assim se dizer. Hoje a gente vê que é o batismo, na nova aliança, né? Que demonstra que nós somos filhos de Deus, ou enfim, que nós agora somos, melhor dizendo, filhos de Deus, uma nova criatura, né? Fomos feitos nova criatura. E aí, obviamente, esse ensino aqui iria causar, já estava causando, iria causar grande confusão e talvez iria fazer com que muitas pessoas se perdessem, porque eles estavam ensinando que as pessoas só poderiam ser salvas se circuncidassem. E aí Paulo e Barnabé falou, não tem nada a ver isso. Não tem nada a ver essa questão aí, porque nós fomos testemunha de que os gentios, mesmo não circuncidados, estavam recebendo o evangelho, estavam crendo, estavam sendo salvos, e o Espírito Santo estava habitando naquelas vidas, eles estavam recebendo o Espírito Santo. E aí eles sobem para Jerusalém, como a gente leu aqui, para discutir sobre esse tema. E só voltando aqui, por que é perigoso essa questão? Porque quando nós ensinamos algo que não é realmente verdadeiro, isso pode causar, como eu já disse, confusão, e pode levar com que uma pessoa perca a salvação, né? E a gente vê, é simples, amados. É só analisar com cautela aquilo que a própria palavra estabelece. E a gente vai ver aqui Tiago falando sobre essa questão, né, de lei, de nova aliança, o que realmente deveria ser feito pelos gentios, o que não deveria, o que não era necessário, né? E isso vai dar um norte melhor, porque muitas pessoas hoje defendem, mas quem não guarda, por exemplo, o sábado, quem não guarda o dia do Senhor, óbvio, não é todos, não estou generalizando. Como eu disse, sempre há grupos extremistas em cada grupo, né, em cada comunidade ali. Muitos dizem que quem não cumpre esses mandamentos estão pecando, porque se peca em um ponto da lei, peca em todos. E isso é perigoso, porque na verdade a gente vai ver que Tiago e os apóstolos aqui não decidiram isso, né? Então muitos têm pregado isso e pode causar confusão e levar com que as pessoas se percam. Agora, tem algum problema a gente, por exemplo, guardar algum ponto da lei por querer, por uma experiência pessoal? Não tem problema nenhum. Quem decide guardar o sábado, mas não impõe isso como obrigatoriedade para as outras pessoas, eu estou falando sábado aqui, mas pode ser qualquer outra coisa da lei, como por exemplo aqui até mesmo o caso da circuncisão, enfim.
Se a gente impõe isso como uma obrigatoriedade para as outras pessoas, daquilo que nós particularmente decidimos fazer, que não é uma obrigatoriedade dentro do Novo Testamento, e a gente impõe isso para as outras pessoas, além da gente estar querendo que a outra pessoa carregue um jugo pesado, porque a gente não sabe se ela vai conseguir carregar aquilo, a gente está querendo que a pessoa viva a mesma coisa que a gente vive. Exemplo aqui, eu vou dar um exemplo da atualidade. Por exemplo, vamos supor, Deus me dá um direcionamento. Danilo, a partir de hoje eu não quero que você... Eu sinto do Espírito Santo. A partir de hoje eu não quero que você perca mais tempo, por exemplo, assistindo série, assistindo filme, ou essas coisas assim. Eu quero agora que você se dedique. Ou se você não quer que você se contamine com essas coisas. Seria uma hipocrisia e algo terrível da minha parte obrigar com que as outras pessoas, ou colocar com obrigatoriedade para que as pessoas façam a mesma coisa que Deus deu um direcionamento pessoal para mim. Isso se torna algo que não é agradável, isso pode causar confusão nas pessoas, né? E hoje a gente vê vários tipos de teologia. Por exemplo, uma teologia que é muito problemática e que muitas pessoas, talvez 90% ou mais, acreditam, é que nós não temos a possibilidade de nos tornarmos 100% santo como Jesus foi santo nessa terra. E acredita que por nós termos a morte em nós, né, ter dado de Abraão a morte, e por causa da morte a corrupção, né, e por causa da corrupção desejar obviamente a carne porque ela é corruptível, desejar a corrupção desse mundo, que nós não temos a capacidade de subjugar essa carne que deseja o pecado, porque é óbvio, isso não tem como negar. A nossa carne deseja as coisas que não é agradável a Deus. Por isso Paulo lá em Gálatas, no capítulo 5, ele descreve muito bem isso, que o nosso espírito milita contra a nossa carne, um opondo-se à vontade do outro. Então a nossa carne deseja uma coisa e o nosso espírito deseja outra coisa, que é as coisas de Deus, no caso o espírito. E o espírito, através do evangelho, através do poder do evangelho, da graça de Deus, tem a capacidade de subjugar essa carne, que deseja as coisas corruptíveis desse mundo, fazendo com que a gente seja sim parecido com Jesus. Então, a partir do momento que nós não acreditamos que nós podemos chegar à plenitude de perfeição, como Jesus era perfeito nessa terra, nós nos tornamos automaticamente pessoas que se deixam levar pelo pecado, porque se eu não tenho capacidade de não pecar mais, então quando eu peco eu não tenho culpa, porque eu sou pecador. Muitos acreditam e pregam dessa forma. Então quando a pessoa peca, ela já não sente mais aquele remorso, porque ela acredita que ela é pecadora. E a partir desse ponto, isso faz com que a pessoa esteja, né, caminhando para o abismo. Por quê? A partir do momento que a pessoa continua pecando, não há uma transformação na vida dela, ela continua afastada e longe de Deus. E essa é uma teologia que tem arrastado multidões, sim, para o inferno. Porque se nós não formos santos, como Jesus nos manda ser santos, a gente não vai receber a salvação. E a gente vai se perder. Então é importante a gente ter em mente essas questões, porque assim como no Antigo Testamento já teve esse problema, porque aqui eles estavam colocando como obrigatoriedade de salvação a circuncisão. Então, como o pessoal coloca aí hoje, né, muitas doutrinas, falando que não tem problema, isso pode causar, meu amado irmão, a sua perdição para a vida eterna, se você não analisar os textos da forma que Deus, né, estabeleceu. E nós sim temos, através do Evangelho, a capacidade de sermos 100% santos. Eu acho que é uma das teologias que mais arrasta as pessoas para o inferno hoje. E eu estou sendo sincero aqui, não tem como negar a verdade e falar com palavras que sejam menos duras. Se nós somos pecadores, nós vamos para o inferno. Não tem outra explicação no contexto bíblico. É isso. Ou somos santos ou somos pecadores. A salvação, a santidade nos leva à salvação. O pecado nos leva à morte. Amém? Dando sequência aqui, ó. Beleza, eles chegaram ali, né? E aqui falaram como obrigatoriedade para eles serem salvos, fazer a circuncisão como Moisés mandou na lei. E aí, os apóstolos aqui, né, no versículo 6, vai dar continuidade dizendo: congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar este assunto. E havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhes: varões irmãos, bem sabeis que há muito tempo
Deus me elegeu dentre vós para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescem. E Deus que conhece os corações, Deus que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando o seu coração pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós mesmos podemos suportar? Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Então toda a multidão se calou e escutava a Barnabé e a Paulo, que contava com grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. E havendo-se eles calado, tomou Tiago a palavra, dizendo: Varões irmãos, ouve-me. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. Aqui o cumprimento lá na casa de Cornélio. E também no dia de Pentecoste, porque havia gentios ali. E com isto concordaram as palavras dos profetas, como está escrito: Depois disso voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído, e levantá-lo-ei das suas ruínas, e tornarei a edificá-lo, para que o resto dos homens busque ao Senhor, e também todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas estas coisas, que são conhecidas desde toda a eternidade, pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles que dentre os gentios que se não deve se perturbar dentre os gentios os que se converteram a Deus. Então aqui já é o que eu já falei, aqui Tiago se levanta e ele fala: olha, irmãos, a gente não vai obrigar os gentios a carregar esse jugo que nem nossos pais conseguiram suportar, nem às vezes nós mesmos. Então por que a gente vai colocar como obrigatoriedade que os gentios cumpram isso, né? E aí eles vão tomar uma decisão aqui que automaticamente, irmãos, ele demonstra aqui, Paulo, os apóstolos ali, né, junto com Tiago e os outros anciãos aqui, né, os pastores, presbíteros, juntos aqui reunidos, eles tomam uma decisão muito importante. Esse é o ponto na Bíblia em que se tivesse alguma coisa da lei para nós cumprirmos, porque nós somos gentios também, ou você que está em casa, ou algum de nós aqui é judeu. Eu não sei também, né? Vai que da linhagem nossa aí tem algum judeu. Mas nós que somos gentios também recebemos esse evangelho através dos gentios, né? A graça foi nos dada através dos gentios, primeiro veio para eles, depois passaram dos judeus, e depois passaram a nós. Então, amados, aqui o que Tiago está falando? Olha, ele está falando, nós não vamos impor isso para os gentios. E aí, como eu estava dizendo, se houvesse algum ponto na Bíblia para a gente cumprir qualquer ponto da lei que não fosse esses estabelecidos aqui, com certeza eles tinham decidido nesse dia aqui. Então, guardar o sábado é uma coisa pessoal. Se você guarda, eu até admiro, eu particularmente, uma pessoa que se dedica o dia inteiro. Não que nos outros dias ela não deva se dedicar a Deus, não é isso. Mas a gente sabe que no contexto de vida, onde a gente trabalha, onde a gente faz as nossas coisas, não tem como se dedicar exclusivamente à leitura, à oração, a um jejum. E eu admiro as pessoas que fazem isso. Deixa separado um dia da semana só para fazer isso, jejuarem, não se envolvem em nada. Às vezes nem todos conseguem cumprir, né? E quer impor isso. Mas eu acredito que sim, deve ter uns aí espalhados, bem pouco, mas que cumpre 100% isso, né? E eu acho maravilhoso isso. Eu não vejo isso como um problema. Se um de nós, ou se eu, ou se vocês, se alguém aqui quiser guardar um dia da semana exclusivamente para o Senhor. É maravilhoso. Imagina você passar o dia inteiro, não que a gente não, como eu já falei, não que a gente não deva passar, viu, amados? Segunda a sexta, sábado, domingo, a gente tem que estar em comunhão com o Senhor, diariamente, 24 horas por dia. Mas dedicar um dia exclusivo para o Senhor é maravilhoso. Leitura, jejum, oração, estar só na presença do Senhor é maravilhoso. Se nós quisermos isso, não tem problema nenhum. E aí no versículo 20, no versículo 20 o texto continua dizendo assim:
E aqui eles vão tomar uma decisão, né? Mas escrever-lhes, Vou ler o versículo 19 só para dar embasamento, senão fica fora aqui. Pelo que julgo que não deve se perturbar aqueles que dentre os gentios que se converteram a Deus, mas vamos escrever a eles que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição e do que é sufocado e do sangue. E aqui eles tomam uma decisão, e lá no versículo 29 a gente vai ver depois mais especificado o que o Tiago estava dizendo aqui. Mas aqui tem algo muito importante, que eles tomaram essa decisão e eles colocaram aqui como 3 pontos importantes, né? Na verdade 4. A contaminação com os ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue. E aqui, com essas 4 coisas, parece bem simples o que os apóstolos, junto com os bispos ali, né, tinham estabelecido. Mas isso aqui abrange muito mais do que simplesmente a prostituição, não idolatrar, né, não ali, se abster dos ídolos, enfim, do que é sufocado e do sangue. Por quê? Porque hoje, por mais que nós não cremos, né, como os gregos aqui tinham essa cultura de crer em vários deuses, e nós não cremos, apesar de que muitos ainda têm muitas imagens, enfim, e isso causa idolatria, por mais que às vezes nós não temos, nós podemos, às vezes, criar ídolos para nós. Ídolos humanos, outra pessoa, ou até mesmo o filho, a mãe, o pai, a esposa, o marido, enfim. Isso é muito comum na nossa cultura. No contexto, eu não vou nem citar, não vou citar nomes jamais, mas no meu contexto de vida pessoal, eu sei que tem aquelas pessoas que parece que idolatra o neto, o filho, né? Então, assim, isso cria automaticamente para elas um ídolo, elas automaticamente adoram essas pessoas. E nós temos que ter muito cuidado com isso, porque às vezes pessoas podem se tornar um ídolo para nós. E nós achamos que ídolo é só aquela imagem que está lá, feita de madeira, de barro, de osso, de gesso, de biscuit. E às vezes a gente acha que adorar os ídolos é só isso, mas não é. Adorar os ídolos aqui está muito mais englobado. Biscuit, eu tô falando, amados? Ai, ai. Eu fiz umas miniaturas de pau. Eu não, né? Minha esposa fez. Eu pedi pra ela fazer pra colocar lá no cenário da livraria pra mim gravar. Uma miniatura do apóstolo Paulo, de Estevão, Timóteo, né? E de Jesus. Mas não é que eu adoro aquilo lá, é porque pra mim são homens que foram usados por Deus. Eu não chego lá e fico... Nossa, até porque aquilo lá provavelmente não tem nada a ver com a fisionomia realmente deles ali, da cultura deles, né? Então eu coloquei ele mais como decoração, mas não é que eu adoro, né? Às vezes a pessoa pode ver até lá nos meus vídeos os bonequinhos lá e achar que aquilo é uma imagem de adoração, mas é só um bonequinho só pra decorar. Ai, amados, então, voltando aqui ao contexto, era muito comum na época essa idolatria, né? Principalmente da cultura grega ali onde Paulo, Barnabé tinha passado, onde o evangelho estava alcançando, pessoas que adoravam esses deuses. Então o que é que Tiago, junto com os apóstolos, estabelece aqui? Vocês têm que se abster da idolatria, dos ídolos. Vocês não devem mais adorar os ídolos que vocês adoram hoje. Então esquece Zeus, esquece Afrodite, esquece todos esses deuses aí que vocês adoram e conhecem, sacrificam a eles, esquece tudo isso aí. E como eu disse, a idolatria também poderia ser outras pessoas, estar englobado nisso aqui também, né? No contexto que eles estavam falando. Da prostituição, e aqui na prostituição, às vezes a gente pode pensar só na questão da prostituição, coisa sexual, mas a prostituição ela é muito mais ampla e mais profunda do que só a questão sexual. A prostituição também está no valor que você talvez tenha, né? Ser uma pessoa que é comprável, né? Aqui também da prostituição que havia nos templos, enfim, tanto contexto que a prostituição naquela época fazia sentido para eles, né? Se prostituir é se vender,
Agora, você pode se imaginar qualquer tipo, vender por dinheiro, vender por qualquer outra coisa, ou você trocar o evangelho por coisas dessa vida. A prostituição não é só na questão sexual, ela engloba muito mais essa questão também das coisas da vida, de bens, de dinheiro, do valor que você tem. E aí ele continua dizendo também, né, do que é sufocado e do sangue. Era algo comum na época deles, quando eles matavam um animal, eles levarem para o templo, né, depois que eles sacrificavam ali, eles pegarem também a carne e venderem. Né? E aqui, na verdade, isso está mais englobado na primeira parte. Abstenha-se no versículo 29, vai ficar mais claro. A gente vai chegar lá, mas eu vou ler o versículo 29. Ó. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos. Então, na primeira parte aqui do versículo 20, e lá no versículo 29, quando ele dá uma ampliada melhor no que ele estava dizendo no versículo 20, ele fala, abstém das coisas sacrificadas aos ídolos. E o que era sacrificado aos ídolos? Muitas das vezes o animal, coisas que eram até mesmo oferecidas em dias específicos daquele Deus ou daquele santo, né, como hoje a gente conhece muito. Mas era comum que quando eles sacrificavam animais ali, eles levavam para vender a carne. Então eles falaram, desses animais que vocês sabem que vem lá do templo onde foi sacrificado aos deuses, não coma. E nem do que foi oferecido a Deus nenhum. Não é para vocês comer isso. É algo que é estabelecido. E a gente vai entender aqui que essas questões estavam também, não só na questão ali de moralidade, mas também estava na questão de exemplo. Porque havia dois grupos, havia os judeus e os gentios. E era mais como uma questão de não escandalizar também os judeus. Porque para os judeus era abominável o sacrifício, os templos e todas essas coisas, né, dos gentios. E aí Tiago estabelece isso. E aí dando continuidade, o que é sufocado e de sangue. Aqui a gente já sabe que é sobre animais ou coisa que foi sufocada sem sangrar, e do sangue mesmo, né? Até porque os judeus acreditavam que o sangue, como está lá em Romanos no capítulo 14, se não me engano no versículo 13, no contexto de Romanos 14, a gente vê que Paulo, ele fala sobre essa questão, que os judeus eles acreditavam que o sangue era algo que dava a vida. Então beber era como se fosse um repúdio para os judeus. Então, como eles iriam ter contato com os judeus, isso também era aconselhável que eles não fizessem, né? Então por isso hoje você não pode comer sangue. E quando eu voltei para a igreja, quando eu voltei, que eu me converti, né? Eu estava afastado do Senhor. Quando eu converti, uma das primeiras coisas quando eu vi, não pode comer sangue, não pode beber sangue, esse negócio de sangue. Uma das primeiras coisas que eu fui pesquisar é se a salmoura da carne poder... Eu gosto de carne mal passada. Então a carninha mal passada você pode continuar comendo, viu, amados? Não é sangue, não. Aquilo é o que a carne libera, né? E foi uma das primeiras coisas que... Bom, e aqui, resumindo no versículo 20, está mais ligado a uma ética moral também, né? É mais a ética de um cristão ali, por isso que eles estabelecem isso aqui. Porque a cultura pagã, elas era muito imoral em todos os aspectos, desde a vida particular como da vida sexual, enfim. E aqui está mais ligado à questão moral, porque nós, quando recebemos a Jesus como nosso Salvador, automaticamente nós temos que ser parecido com Jesus. E isso faz com que nós tenhamos uma ética, que é o que nós chamamos de ética cristã. E essa ética é a raiz daquilo que nós acreditamos. A doutrina de Jesus é aquilo que nós devemos seguir como modelo de vida, né? E isso nos torna com que nós tenhamos uma ética, né, parecida com a de Cristo. Bom, vou dar sequência aqui no versículo 21, a gente vai ler até o 28, na verdade até o 29, porque eu já li o 29. A partir do versículo 21, eles continuam dizendo aqui: porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue, e cada sábado é lido nas sinagogas, né, o que Moisés escreveu. Então pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos com toda a igreja eleger varões dentre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber Judas chamado Barsabás e Silas, varões distintos entre os irmãos, e por intermédio deles escreveram o seguinte: os apóstolos e os anciãos e os irmãos
Aos irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia, Síria e Cilícia, saudamos-vos. Porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós, vos perturbaram com palavra e transtornaram a vossa alma, não lhes tendo nos dado mandamento. Pareceu bem aos nossos olhos, reunidos cordialmente, eleger alguns varões e enviá-los com os nossos amados, Barnabé e Paulo, homens que já expuseram a vida pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais de boca vos anunciarão também o mesmo. Na verdade, pareceu bem ao Espírito e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. Aqui entra aquilo que eu falei. Se fosse para a gente cumprir algum ponto da lei, que a gente hoje vê pessoas expondo e falando, aqui seria o momento mais importante, seria o momento onde eles ali também decidiriam isso. E Tiago mesmo fala aqui, que eles não iriam impor nada mais além do que eles estavam recomendando que eles cumprissem. Então aqui seria um ponto onde era um ponto, né, era o momento, melhor dizendo, o momento mais importante, ou o momento mais me fugiu a palavra, mas o momento mais indicado para eles colocar como obrigatoriedade para nós cumprir da lei de Moisés. E eles não impõem mais nada aqui. E aí o versículo 29 fala aquilo que eu já li, né, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos e do sangue da carne sufocada e da fornicação. Destas coisas fareis bem se vos guardardes, bem vos vá, ou vos vai bem. Tendo-se eles então despedido, partiram para Antioquia, e ajuntando a multidão, entraram a carta. E quando a leram, alegraram-se pela exortação. Depois Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras. E detendo-se ali algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz para os apóstolos. Mas pareceu bem a Silas ficar ali, e Paulo e Barnabé ficarem em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Aqui, amados, eu não consigo ler esse texto e pular ele, porque aqui é simples. Eles pegaram a carta, porque os apóstolos falaram, nós vai separar duas pessoas de confiança aqui, que já são experimentados na obra, no caso aqui Silas e Judas, que já são experimentados na obra do Senhor Jesus, e vamos mandar com Paulo para falar lá em Antioquia, né, que era Antioquia, lá próximo a Jerusalém, falar sobre o que nós decidimos aqui, como uma testemunha. É interessante que antes aqui do capítulo 15, eu saltei essa parte, mas eu fiz propositalmente para quando chegasse nessa parte, eu relembrasse. Quando eles saíram lá da cidade onde eles estavam fazendo a obra, Paulo e Barnabé, eles vieram, na verdade, quando eles chegaram em Antioquia e eles vieram para Jerusalém, eles vieram com alguns irmãos contando os gentios que tinham convertido. Até aí, beleza. Só que quando eles chegam lá em Jerusalém, para se reunir, o texto fala que os bispos e os apóstolos decidiram isso. E eu não consigo, por exemplo, ler esse texto e pular algo que é interessante também, né? A gente já falou muito sobre isso, eu não quero me ater muito a isso, mas é importante também porque a gente está fazendo meio que uma exposição do texto, né? Não tem como saltar essa parte. Mas eu não consigo, né, como eu disse, saltar essa parte aqui. Por quê? Porque isso é algo muito importante para nós entendermos, né? A organização, a gente falou um pouco mais sobre isso nas reuniões, que não cabe a gente voltar a esses assuntos aqui, mas a gente falou sobre a organização. A organização é maravilhosamente bem para que a gente se organize como corpo, como pessoas organizadas e dê sequência nos trabalhos. Só que eu não consigo ler esse texto e ter outra visão ou ver de outra forma o que o texto deixa explícito aqui. Que quem tomou essa decisão importante, foi os apóstolos e os bispos, os apóstolos aqui e os presbíteros que tomou essa decisão. Os líderes da igreja tomou essa decisão. Então eu não consigo saltar esse texto aqui, porque isso mostra que a autoridade que foi dada a esses homens,
que receberam esses dons de Deus, não que eles, um tenha mais autoridade que o outro, cada um em seu determinado local, com a sua autoridade estabelecida por Deus, mas aqui mostra a autoridade que Deus dá a esses homens para decidir as coisas que diz respeito à doutrina. Só que é óbvio, a gente tem que analisar, obviamente, isso de acordo com aquilo que a Bíblia fala. Lá em Bereia, quando a gente vai ver lá na frente, Paulo admira os irmãos que analisava tudo o que ele falava, analisava no Antigo Testamento para ver se o que Paulo estava falando era realmente verdadeiro. Então, é óbvio, a gente precisa analisar para ver se as coisas realmente são verdadeiras e está na Bíblia, né? Para a gente concordar ou não. Mas a gente tem que entender essa questão de que a autoridade foi dada a homens separados por Deus para que eles decidissem isso, e não tem como saltar esse texto aqui. Eu vejo claramente isso. E lá na frente, por mais que fala aqui, né, no versículo 23, fala os irmãos, os apóstolos, os anciãos e os irmãos aqui, que estava reunido ali, a gente vai ver que nesse contexto anterior aqui, fala sobre os irmãos que eram Paulo, Silas e Judas. E lá na frente a gente vai ver que eles eram profetas. Aqui estava falando de bispos, de presbíteros e de apóstolos. Só que irmãos aqui, os irmãos que eles estavam separando, não era que era a comunidade em si. Era Judas e Silas, da qual ele separou. E outros irmãos que também provavelmente tinham esses dons. Que é o que Efésios, né, fala, Efésios 4 fala sobre os dons. Profeta, apóstolo, evangelista, presbíteros e mestre, né? Bispos e mestres. Então essa decisão aqui é importante a gente ressaltar isso, porque é algo que a gente... É importante, né? Nós somos cristãos, eu acredito, maduros o suficiente para saber se portar em qualquer decisão, ou em qualquer circunstância, mas é importante a gente ressaltar isso aqui mais uma vez, né? A gente já falou muito sobre isso. E dando sequência aqui para o final do texto, a gente vai entrar em algo que eu particularmente acho muito triste. Eu vejo isso como uma das partes aqui de Atos, uma das partes mais tristes, mas que também, mesmo na tristeza, mesmo com esse problema foi ele foi importante para que o corpo de Cristo também crescesse e a obra avançasse. A partir do versículo 36 a gente lê assim: e alguns dias depois disse Paulo a Barnabé: tornaremos a visitar nossos irmãos por muitas... Irmãos... Obrigado, minha garganta já estava... Voltando aqui no versículo 36. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornaremos a visitar nossos irmãos por todas as cidades que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João, chamado Marcos. Mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. A gente depois vai ler o versículo 40 e 41 para finalizar, mas eu quero refletir um pouquinho com os irmãos aqui a partir do versículo 36 e até o 39 aqui. Por que eu falo que esse texto ele é triste? Para mim, particularmente, eu acho muito triste esse texto. Barnabé, ele era o tipo de homem que ele tinha um amor, que eu brinco com a Miguelita, o amor do coração que a Miguelita tem. Miguelita tem um amor que eu vejo e me inspiro. E Barnabé, eu acho que ele tinha esse mesmo sentimento, né? Eu tenho certeza disso. Esse sentimento de amor de abraçar todos, independente de quem fizesse errado ou não fizesse errado, de abraçar. E Barnabé, a gente vê lá no capítulo 9 ou capítulo 10, se não me engano, Barnabé indo até Tarso buscar Paulo, porque Paulo tinha ido para Tarso e ficou lá cerca de 10 anos, e Barnabé, quando ouviu que iria necessitar de um ajudante na obra, ele vai buscar Barnabé. E olha o amor ele vai buscar Paulo.
Olha o amor de Barnabé. Ele saiu de lá de Antioquia, foi lá em Tarso, uma distância gigantesca. Naquela época não existia avião, não existia carro. Ele foi provavelmente ou de animal, ou de carro, ou de cavalo, ou de carro de boi, carro. Porque para Tarso dava para andar, né? Naquela região de cima lá. Enfim, do mapa. Não sou geólogo não, mas dava para ele ir, né, enfim, por terra. E olha o amor de Barnabé. Ele foi lá buscar Paulo em Tarso para trazer Paulo e incentivar ele. E a gente vê que eles trabalham junto lá na Judéia quando aquela fome acontece. Eles vão levar mantimentos, né, suprimentos para aquelas pessoas. E depois disso eles voltam para Antioquia e daí eles são separados juntos pelo Espírito Santo para fazer a obra. Só que aqui no capítulo 15, versículo 36, Paulo e Barnabé se separam por causa de um jovem chamado Marcos, que Barnabé quis abraçar e Paulo não concordou. Marcos, lembra que Marcos no capítulo 13 ele abandonou, antes de chegar lá na parte de cima, lá em Chipre, ele abandonou Paulo e Barnabé, né? João Marcos. E ele volta para Jerusalém. E isso foi ruim ali naquele momento? Foi. Causou talvez ira em Paulo. Como que é, tia? Discussão, sim, com certeza. Vê que Paulo e Barnabé aqui entrou em uma grande discussão sobre essa questão. E aí ele vai e volta, talvez tenha deixado Paulo ali magoado, talvez Barnabé também, mas eles não ligaram naquele momento. Só que aqui quando Barnabé quer chamar Marcos, Paulo fala, olha cara, eu acredito, né, talvez ele tenha falado, olha cara, não dá pra levar esse cara aí com nós não, o cara vai deixar nós na mão, de novo, você quer levar esse cara aí? O Paulo, né? Ô meu, não dá não, meu. Não dá pra levar esse cara não. Eu sempre me envolvi com todas as caras de Paulo. E aí o que acontece? Paulo ele não quer levar mais João Marcos, só que Barnabé ele quer abraçar. E aqui nós vemos dois pontos interessantes. Um ponto onde Paulo foi incisivo ali, e o texto não fala por que João Marcos voltou daquela viagem, né? Mas aqui fala que ele se separou por causa desse jovem. O texto fala que Barnabé quis abraçar. Agora, vocês já pararam para analisar que o texto não fala quem que estava certo, se era Paulo ou Barnabé? Isso que deixa uma pulguinha atrás da orelha. Quem é que estava certo? Com quem que eu tenho que me inspirar? Se é em Paulo ou se é em Barnabé? E aí, eu particularmente, por mais que eu me inspiro em Paulo, eu vejo Paulo e óbvio, não tem nem como inspirar o cara, porque ele foi solteiro, né? Já sou casado, não tem nem como inspirar em todos os sentidos, mas Paulo é um dos homens que tem um destaque, né, no que diz respeito à pregação para os gentios, de um homem dedicado. Lógico, Barnabé também, mas a Bíblia, a partir daqui, agora meio que apaga Barnabé da história. Não sei se foi porque Lucas estava com Paulo, e a partir desse momento, como Barnabé não estava mais junto, Paulo não tem mais notícia do que aconteceu, e como Lucas, que escreve Atos, ele era discípulo de Paulo, ele vai agora escrever na perspectiva daquilo que Paulo vivenciou, né? Mas aí eu fico pensando, quem estava certo? E aí, eu particularmente, refletindo em todo o contexto, não só dessa parte aqui, mas quando eu vejo no final da carta de 2 Timóteo, quando Paulo manda chamar João Marcos, quando eu leio o Evangelho de Marcos, eu particularmente, não vou dizer que com certeza, mas se tivesse que inspirar e aconselhar alguém a tomar a mesma decisão, né, nesse sentido, eu aconselharia, né, e me inspiro mais em Barnabé. Por quê? Porque talvez se Paulo e Barnabé tivessem aceitado levar João Marcos nessa segunda viagem, muitas coisas obviamente não teriam acontecido como aconteceu, aqui a partir do capítulo 15, como também eu acredito que essa separação, porque eles se separaram, Barnabé e Paulo, a dupla ali que estava fazendo diferença para os gentios, eles se separaram por causa dele. Imagina o peso que foi na consciência de João Marcos. Meu, olha, lá em Chipre, quando eu deixei eles na mão, olha, agora eu separei, meu Deus, eu não posso mais fazer isso, eu tenho que mudar. O texto não vai falar lá no capítulo 3 por que ele abandonou, por que ele voltou, mas isso talvez causou um remorso. E talvez
aquilo que Barnabé fez para João Marcos, falou, nossa, eu não posso agora, não só por causa de Barnabé, né? Talvez ele tenha pensado, não, eu não vou decepcionar Barnabé, mas obviamente por causa do próprio Deus, né? O amor a Deus, mas eu particularmente acredito que isso causou um grande remorso na cabeça de João Marcos, porque a gente vai ver que no final da carta de Timóteo, na segunda carta de Timóteo, quando Paulo está prestes a morrer, ele fala, traga João Marcos porque ele é muito útil na obra, ele é muito útil para mim. E aí, o que se dá a entender? Obviamente o contexto não vai falar, exatamente. Lá na frente, naquele momento Paulo não aceitou, mas lá na frente a mudança de João Marcos causou em Paulo, como falou, talvez até Paulo tenha pensado também, nossa, eu poderia ter abraçado o rapaz, mas talvez foi necessária aquela separação para que houvesse edificação. A carta de Marcos, o Evangelho de Marcos, foi escrito por esse mesmo João Marcos. E foi a primeira carta a ser escrita no que diz respeito aos 4 evangelhos, de Mateus, Lucas e João. Marcos foi o primeiro a escrever o evangelho. De Deus, né? Exatamente. Tudo aquilo que Jesus vivenciou, obviamente na perspectiva ali provavelmente de Pedro, porque pelo contexto quando a gente lê em Atos 10, quando Pedro é liberto da prisão, ele vai para a casa de Maria, mãe de João Marcos. E o texto fala, no mesmo texto fala que depois Paulo e Barnabé chamam João Marcos para ir com eles, como auxiliar. Então, João Marcos com certeza já conhecia a história e foi um discípulo também de Pedro. Ele conhecia o que Jesus passou e aí ele decide escrever o primeiro evangelho. E que para nós é uma maravilha. E ele escreveu... E dali talvez os outros apóstolos também, né, Lucas e Mateus e João, que eram apóstolos, eles também se inspiraram talvez em João Marcos, que escreveu, para escrever também de uma outra perspectiva para um determinado povo, como a gente vê que Mateus escreveu para os judeus, né? Então, isso é maravilhoso. Por quê? Porque essa separação, por mais que é triste aqui, separou Paulo e Barnabé, causou em João Marcos um arrependimento e causou lá na frente uma obra maravilhosa, né? Ele foi um auxiliar, João Marcos, para o próprio Paulo aqui, né? E aí é o que eu falo. O texto não fala quem está errado, mas se fosse para me inspirar nessa decisão, nesse tipo de decisão, eu aconselho, inspira em Barnabé. Porque por mais que João Marcos pode ter errado lá, a demonstração do carinho, do amor, porque Jesus nos amou. E qual que é a outra explicação se nós não amarmos as pessoas a ponto de falar, olha, por mais que seu erro você tenha errado, eu estou aqui para te abraçar, vamos tentar novamente. Jesus não desistiu de nós, amados. Imagina se nós fôssemos esquecidos por Jesus, porque nós não éramos dignos de salvação. Nós não éramos dignos de receber essa salvação de Jesus. Exatamente, nós éramos escolhidos. Se Jesus tivesse desistido de nós, o que seria de nós? Não haveria salvação. O amor demonstrado por Jesus é o mesmo amor que impermeabilizou ali profundamente no coração de Barnabé. Ele abraçou João Marcos. E isso talvez tenha sido a diferença na vida ministerial de João Marcos e na vida espiritual e até mesmo na salvação de João Marcos, né? Que nós venhamos nos inspirar nesse amor de Barnabé, de abraçar o próximo. É a nossa semelhança. Se nós não amarmos, como o Tiago fala lá na carta dele, o nosso próximo, a quem nós vê, como que nós vamos amar a Deus a quem nós não vê? A demonstração do nosso amor para com Deus é a demonstração do nosso amor para com o próximo. Amar o nosso próximo, fazer o que for necessário para que essa pessoa chegue à salvação e receba a salvação, ou até mesmo incentivar para que mantenha na fé, dentro da fé, crendo em Jesus, é a demonstração do mesmo amor que Jesus demonstrou por nós na cruz. Nós não merecíamos. E se nós não demonstramos esse amor para o próximo, como que a gente demonstra o amor com Deus? É hipocrisia dizer que nós amamos a Deus se nós não amamos o nosso próximo. Que esse amor venha brotar e cada vez mais fazer efeito em nossos corações. Porque o amor, como Paulo falou, é o maior de todos. Em 1 Coríntios, no capítulo 13. O amor é o maior de todos. Contra o amor não há lei. Ame exageradamente. Ame exageradamente, amados. Esse é o amor que Jesus demonstrou por nós e é o amor que nós devemos demonstrar um pelo outro. O amor não tem medida, né? O amor não tem medida. Não tem medida para o amor, né, tia? Isso é maravilhoso porque o amor é a demonstração de tudo. Sem o amor, nada. E Paulo falou que tudo vai se passar, menos o amor.
a esperança, a fé, Maior né? de Como ele tudo. fala. E o maior de todos é o amor. E só finalizando aqui, né? E se Deus permitir, numa próxima, agora vai ficar distante isso aqui, porque no próximo provavelmente não vai ser eu, e aí depois vai vir o Alcio também. Mas aí depois a gente vai ver um contexto maravilhoso que Paulo dá continuidade aqui junto com Silas. E só finalizando aqui o versículo 40 e o 41, fala assim: e Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos a graça de Deus, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Bom, Aleluia. o texto aqui, a coisa, né, a exposição do texto, ele finaliza aqui. Paulo e Silas partindo novamente. Isso depois a gente vê o que desenrolou essa segunda viagem de Paulo, né, no que diz respeito à viagem missionária. Mas eu quero me ater mais nessa questão para finalizar, porque, como eu disse no início, a Bíblia ela é uma exposição do amor de Deus para com a humanidade. E ela é uma exposição do próprio Cristo em todos os sentidos. Tudo que Paulo, Barnabé vivenciou nessa primeira viagem, tudo que aqui que a gente leu é uma demonstração de amor. Os gentios sendo salvos, os judeus sendo salvos, pessoas se arrependendo, pessoas se entregando, negando a sua vida, é tudo demonstração do poder do Evangelho. A demonstração de Jesus Cristo, o que Jesus faz em nossas vidas. E eu não poderia finalizar sem fazer uma reflexão, por mais que seja breve e talvez até um pouco fora do que a gente leu aqui. Mas a reflexão, né, ela é importante porque ela sempre nos faz pensar, mesmo aqueles que já receberam a Cristo ou aqueles que ainda não receberam a Cristo como seu Salvador. Nessa vida, nós só temos duas escolhas, como eu falei no último culto: aceitar Jesus como nosso Salvador ou rejeitá-lo. A gente vê que pessoas aqui aceitaram Jesus, multidões aceitaram Jesus, esse Evangelho. E vemos também que pessoas rejeitaram Jesus. É triste? É muito triste. O valor de uma alma, o próprio Cristo fala, a própria palavra fala, que tem muito valor. O valor de uma alma é muito caro, é muito importante uma alma. E se a gente não aceitar, ou nós que já somos cristãos, não levar essa palavra, esse evangelho para as pessoas, que demonstração é essa, né, de amor? Ou que demonstração é essa de que esse evangelho transformou as nossas vidas? Ou que demonstração de que nós importamos assim como Jesus se importou conosco, com as outras almas? Aqui a gente vê a salvação sendo alcançada, as pessoas alcançando a salvação através do evangelho. O evangelho alcançando as pessoas e sendo salvas. Na nossa família aqui, né, tem a Amanda, tem a Nath, tem a Beck, tem os outros restantes, que faz enfermagem para se dedicar na área da saúde, salvar vidas. Mas por mais que elas salvam a vida, elas não podem salvar elas da morte. Um dia, mais cedo ou mais tarde, ela vai morrer. Eu ajudei aqui para que essa pessoa se recuperasse. Ajudei para que ela se recuperasse. A vida dessa vida mesmo. Mas mais cedo ou mais tarde, seja 10 anos, 20 anos, 30 anos, essa pessoa vai morrer. Porque ninguém é imortal. A não ser que Jesus volte antes. Mas nós vamos morrer. E essa dedicação que elas têm em se especializar para ajudar a salvar vidas é muito maravilhoso. Só que há a demonstração dessa importância também, né, de nos dedicarmos, nós que já somos cristãos, nos dedicarmos a estudar, a buscar ao Senhor para que nós também seja salva-vidas. Mas não é salva-vidas dessa terra, salva-vidas no que diz respeito à eternidade. Nós como cristãos, e eu quero trazer reflexão para nós que já aceitamos a Cristo, nós como cristãos precisamos ter isso em mente. As pessoas estão caminhando para a morte. E nós precisamos alcançar essas pessoas, os salva-vidas, ser ferramentas para que elas sejam salvas dessa morte eterna. Agora você, meu amado irmão, ou até nós mesmo que talvez não esteja em íntima relação com Deus. Você que não tem Jesus como seu Salvador, ou você que acredita ter Ele, mas lá no fundo você sabe que não tem, eu quero que você reflita sobre isso. Tem dois caminhos, eu sempre vou falar, porque não tem como eu diferenciar o que é o plano da salvação. O plano da salvação é isso: Jesus morreu
para que nós fossemos salvos. Se você crer, você será salvo. Se você não crer, você será condenado. Não tem como eu mudar isso. A exposição do plano da salvação é isso. Se você hoje vê que você não está caminhando uma vida, né, uma vida que lá no fundo, por mais que você não conheça o Evangelho, sua consciência pesa com os pecados, a mentira e tantas outras coisas, eu tenho um convite a te fazer. Eu acredito que esse vídeo pode alcançar pessoas daqui a anos. Amém. Se Jesus não voltar, é claro que eu creio que essa esperança, essa promessa logo se cumprirá. Então você, reflita, meu amado. Jesus, ele quer ser o seu Salvador. Ele quer te salvar, ele quer te dar a oportunidade de salvação. Cabe a você crer. Como eu falei aqui, esses homens dedicaram a sua vida para que pessoas conhecessem esse Evangelho. E muitas pessoas conheceram e foram salvas. O que você deseja? É só o que você está vivendo nessa vida ou algo além dela? Porque eu creio que após essa vida, nós vamos ter uma outra vida. Nós continuaremos uma outra jornada que vai diferenciar se vivemos da forma correta ou da forma errada nessa vida. Então é necessário você investir na vida que vai vir depois da morte. E só tem dois caminhos depois dessa vida. Ou é a morte eterna no lago de fogo e enxofre, ou é a salvação ao lado do Senhor Jesus. Nós que já cremos no Senhor, e você que está ouvindo isso, a esperança de nós que cremos em Jesus é que um dia Ele virá para nos buscar e nos dar a oportunidade de vivermos eternamente com Ele. Vivermos eternamente em um plano perfeito, onde não há pecado, onde não há corrupção, adorando a Deus 24 horas. Lá não haverá tempo. Eternamente adorando a Deus. Essa é a esperança que Deus nos prometeu. Como eu falei no início, e eu vou finalizar com o primeiro versículo do capítulo 14. Abraão, a promessa que estava se cumprindo nos gentios foi porque um homem chamado Abraão foi fiel a Deus. E Deus, ele é fiel. Porque se você for fiel, Deus também será fiel com você. E a fidelidade de Deus para com o homem é que ele colocou, né, ou ele falou, melhor dizendo, que aqueles que se arrependessem, entregasse sua vida a Ele, cresce de todo o corpo, alma e espírito e vivesse aquilo que Ele manda, seria salvo. Essa é a esperança, essa é a promessa de Deus que está prestes a se cumprir. Se você for fiel a Deus e se você decidir se arrepender e viver o que Ele deseja para a sua vida, com certeza Ele será fiel na parte dele. Mas se você não for, infelizmente Ele não tem como cumprir aquilo que Ele quer para a sua vida. Porque existe algo que você também precisa fazer. É uma troca. Seja fiel a Deus e Ele será fiel em te dar a vida eterna. E é a única coisa que nós iremos levar dessa vida. Amém? Se você crê, eu espero que você tome essa decisão. Se você não crê, eu acredito também que o Espírito Santo, mais cedo ou mais tarde, vai falar ao seu coração. Por isso eu quero orar para você e para todos nós que estamos aqui, porque aquilo que foi demonstrado na vida de Paulo e Barnabé pode se cumprir nas nossas vidas na atualidade. Amém? Senhor Deus e Pai, estamos aqui mais uma vez reunidos na Tua presença, Senhor Jesus. Eu creio que o Seu Espírito Santo e o Senhor mesmo, Jesus, está aqui presente. Porque o Senhor mesmo diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos em Teu nome, o Senhor se faz presente no meio dessas pessoas. Por isso cremos que o Senhor se faz presente aqui, ó Pai. O Senhor é o mesmo Deus de ontem, de hoje e de amanhã. E nunca mudará. Desde o princípio até o fim, é o amor, é a essência do amor, é a misericórdia, a longanimidade para com o homem, Pai. Por isso, se nós temos sido falhos, ó Pai, da nossa parte com o Senhor, venha brotar em nós o sentimento que esteve no coração de Paulo e de Barnabé, de levar a Tua palavra. Porque eu creio que o Senhor é fiel de fazer aquilo que o Senhor fez na vida desses homens, nas nossas vidas, ó Pai. E aqueles, ó Pai, que estão ouvindo neste momento a Tua palavra, que o Senhor possa visitá-los, Senhor. Mostre a eles em que ponto, Senhor, o Senhor não se agrada daquilo que eles vivenciam, Senhor. Porque eu sei que o Seu Espírito, Ele é, ó Pai, o que nos convence da justiça e do juízo. Por isso o Seu Espírito Santo de Deus, visite esses corações para que sejam revelados a eles, ó Pai, aquilo que o Senhor deseja fazer na vida deles, ó Pai. A promessa que o Senhor nos fez
de vir nos buscar e nos dar a salvação um dia, ó Pai, é aquilo que nos mantém firme e é aquilo que pode manter você, meu amado irmão, firme até o fim. Por isso, Jesus, transforma os corações, visite cada um e seja feito, ó Pai, aquilo que o Senhor deseja na vida de cada um de nós, tanto os que estamos aqui quanto aqueles que estão assistindo e aqueles que irão se achegar a Ti. Que o Senhor venha se cumprir aquilo que o Senhor tem, ó Pai, planejado para cada um de nós, desde o ventre das nossas mães. Salve vidas, ó Pai. Nos use como ferramentas para que vida se achegue ao Senhor. É o que nós desejamos em nome do Senhor Jesus, que morreu por nós na cruz e demonstrou o seu amor. Aleluias e amém, ó Pai. Aleluias, amados. Que Deus possa, amados, abençoar cada um que assistiu até o final. Que Deus possa visitar você, meu querido, que ouviu. E se você está disposto a tomar essa decisão pela qual eu falei aqui, entre no seu quarto agora, onde quer que você esteja, e convide Jesus para ser o seu autor e consumador, o autor e consumador da sua vida, a fonte de vida, aquele que vai te guiar pelos caminhos dessa vida. E você verá que a sua vida será transformada, mesmo que venha problemas e dificuldades. Jesus vai ser fiel e estar com você em todos os momentos. E você vai sentir a fidelidade dele e o amor dele ao seu lado. Por isso, eu espero que você tenha sido edificado, você irmão, você que está ouvindo essa mensagem. No nome de Jesus, amém? Abraço, amados. Nosso abraço aqui de Campinas. Cada um fique na paz aí. Amém, amados.